Muito bem, nós estamos de volta para concluir o livro de 2 Samuel. O livro de 2 Samuel tem 24 capítulos, 695 versos e focaliza principalmente em Davi, o segundo rei de Israel. Saul reinou 40 anos, Davi 40 anos. Mas a história de Davi não começa em 2 Samuel, ela começa em 1 Samuel, capítulo 16, quando Samuel foi ungir o filho de Jessé. Davi, até então, era um pastor de ovelhas, cuidava das ovelhas do pai, e foi chamado e recebeu a unção. Capítulo 23, nós vamos ter as últimas palavras de Davi, depois daquele cântico tão bonito, onde Davi exalta o Senhor por ter livrado, e vários dos versos nós podemos encontrar nos Salmos, encontramos também no Novo Testamento esse cântico de Davi. Todo homem de Deus tem um cântico, Moisés tinha um cântico, Davi teve o seu cântico, Zacarias teve o seu, Maria, mas nós vemos vários cânticos na Bíblia, e esse cântico de Davi no capítulo 22. Agora nós vamos para as últimas palavras de Davi, também uma lista dos valentes de Davi, 37 valentes, e o capítulo 24, o outro pecado de Davi, quando decide numerar o povo. Parece que uma parte do povo tinha deixado a Davi, e Davi então decide numerar o povo e vê um julgamento de Deus sobre ele. Vamos então meditar. As últimas palavras de Davi, capítulo 23. Essas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, e diz o homem que foi levantado em altura, ungido do Deus de Jacó e o suave em salmos em Israel. Que louvor é dado a Davi, não é? Que tanto compôs salmos, dos 150 salmos, 72 pelo menos são de autoria de Davi. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve na minha boca. Davi, de alguma forma, foi também profeta, porque o Espírito de Deus falou por ele, não foi apenas rei, mas também se pronunciou como um profeta, como um salmista que louvava a Deus. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel a mim me falou. Haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. Essas últimas palavras são proféticas. Acredita, quando alguém estava para morrer em Israel, ele ficava mais próximo da morte e aí ele tinha visão do futuro. Foi o que aconteceu com Jacó, quando chamou seus 12 filhos e os abençoou. Foi o que aconteceu com Moisés. E agora Davi diz, e esse 23:3, ele está profetizando acerca do Cristo. Haverá um justo, Jesus, que domine sobre os homens e que domine no temor de Deus. E será como a luz da manhã, quando sai o sol da manhã sem nuvens. A luz dele brilhará e na sua luz os gentios andarão, não é? Diz também Isaías, quando pelo seu resplendor e pela chuva a erva brota da terra. Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo um concerto. Davi admite que a sua casa não era perfeita para com Deus, mas que Deus mesmo assim estabeleceu um concerto. Não foi na bondade, mas foi graça de Deus, foi o amor de Deus. Contudo estabeleceu comigo um concerto eterno. Davi reconhece que o concerto de Deus era eterno. Nós temos algumas coisas eternas na Bíblia. O amor de Deus é eterno. Jeremias 31:3 fala, com amor eterno eu te amei. O caminho de Deus é eterno. Salmo 139, verso 24. O concerto de Deus é eterno. 2 Samuel 23:5. A luz de Deus é eterna. Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus é eterna. Passa os céus e a terra, mas a palavra de Deus permanece. E a salvação de Deus é uma salvação eterna. A vida também é uma vida eterna que Deus nos oferece. Ainda que a minha casa não seja tal, comigo estabeleceu um concerto eterno, que em tudo será ordenado e guardado.
pois toda a minha salvação e todo o meu prazer estão nele. Davi encontrou prazer em Deus, Davi se alegrava em Deus, apesar de que ainda não o faz brotar. Ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Porém, os filhos de Belial, os filhos do mal, serão todos como os espinhos que se lançam fora, porque eles não podem pegar com a mão. O espinho ninguém pega com a mão, ao pegar fere, então joga-se fora o espinho, e assim serão os filhos de Belial. Mas qualquer que os tocar se armará de ferro e de aço e de uma lança, e o fogo será totalmente queimados no mesmo lugar. Davi fala de uma condenação por fogo para os filhos de Belial. Agora, verso 8 em diante, até o verso 39, nós vamos ter uma lista dos valentes de Davi. Presta atenção, esses são os nomes dos valentes de Davi. Teve Josebe Besete, filho de Tequemone, o principal dos capitães. Esse era Dino, o esnita, que se opusera a 800 e os feriu de uma vez. 800 homens esse homem feriu. E depois dele, Eleazar, filho de Dodó, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus que ali se ajuntaram à peleja, e quando de Israel os homens subiram. Esse se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão, e ficar a mão pegada à espada naquele dia. A mão se apegou à espada de um tal jeito que ele cansou. O Senhor operou um grande livramento, e o povo voltou atrás dele somente para tomar o despojo. E depois dele, Samá, filho de Agé, o Eratita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus, esse se pôs no meio daquele pedaço de terra e defendeu. Defendeu um campo de lentilha, mas defendeu com coragem e feriu os filisteus, e o Senhor operou um grande livramento. Também 3 dos 30 cabeças desceram e vieram no tempo da cega Davi, a caverna de Adulão, e a multidão dos filisteus acamparam no vale dos Refaíns. A caverna de Adulão é mencionada em 1 Samuel capítulo 22, onde Davi esteve ali se escondendo, se guardando de Saul. Davi estava então num lugar forte, e a guarnição dos filisteus estava então em Belém. E teve Davi desejo e disse: quem me dera beber água da cisterna de Belém. O desejo de Davi era beber água da cisterna de Belém, que estava junto à porta. Então aqueles 3 valentes romperam pelo arraial dos filisteus, tiraram a água da cisterna de Belém, de que está junto à porta, e a tomaram e trouxeram a Davi. Porém ele não quis beber, mas derramou perante o Senhor. Os homens arriscaram a vida. Davi não quis beber a água, que custou quase a vida desses homens. Ele ofereceu ao Senhor e derramou essa água perante o Senhor. E disse: guarda-me, ó Senhor, que tal faça. Beberia eu o sangue dos homens que foram a risco da sua vida? De maneira que não a quis beber. E isso fizeram aqueles 3 valentes. Romperam a guarnição, trouxeram água para Davi. Também Abissai, irmão de Joabe, filho de Serua, era cabeça de 3, e esse alçou a sua lança contra 300 e os feriu, e tinha nome entre os 3. Porventura esse não era o mais nobre dentre esses 3, pois era o primeiro deles, porém os primeiros 3 não chegou. Abissai era mais nobre, mas não conseguiu chegar à fama desses 3. Também Benaia, filho de Joiada, filho de um homem valoroso, de Cabiziel, grande em obras, esse feriu 2 fortes leões de Moabe. E desceu ele e feriu um leão no meio de uma cova no tempo da neve. Uma das provas de ser valente era conseguir vencer leão, urso. O próprio Davi também venceu.
Esse homem feriu 2 fortes leões de Moabe. Também esse feriu um homem egípcio, homem de respeito. Na mão do egípcio havia uma lança, porém Benaia desceu a ele com um cajado e arrancou a lança da mão do egípcio e o matou com a sua própria lança. Habilidade do cajado do pastor. O homem veio com ele com uma lança, ele foi com um cajado, arrancou a lança do homem com o cajado e feriu o egípcio com a sua própria lança. Essas coisas fez Benaia, filho de Joaida, que teve nome entre os 3 valentes. Dentre os 30, ele era o mais nobre, porém aos 3 primeiros não chegou. E Davi o pôs sobre os seus guardas. Azael, irmão de Joabe, estava entre os 30, os quais eram, agora vem a lista dos 30. Primeiro falou, eram 37 total, 3 sobressaía. Depois menciona mais 4 que sobressaíram aos 30. E agora vem a lista dos 30. Vamos ler do verso 24 ao verso 39. Nós temos a lista desses 30 nomes. Elenã, filho de Dodó de Belém. Samá, Arodita. Elica, Arodita. Elis, Palita. Itra, filho de Iques. Irá, filho de Iques. Tecoíta. Abiezer, Anatotita, Mebunai, Uzatita, sempre menciona de onde eles são, Zalmon, Auita, Marai, Netofatita, Elebe, filho de Baná, Netofatita, Itai, filho de Ribai, de Gibeá, dos filhos de Benjamim, Benaia, Piratonita, Idai, do ribeiro de Gaás, Abi, Albon, Arbatita, Asmavete, Barumita, Eliabe, Salbonita, os filhos de Jazem e Jonatas, Samá, Ararita, Aião, filho de Sarar, Ararita, Elifelete, filho de Asbai, filho de um Macatita, Eliá, filho de Aitofel, Gilonita, olha que o filho de Aitofel, conselheiro, que é mencionado, que acabou se enforcando, o seu filho lutava, Eliã, filho de Aitofel, Galonita, Ezraai, Carmelita, Parai, Arbita, igual, filho de Natã, Dizobá, Bani, Gadita, Zeleque, Amonita, Marai, Berotita, e o que trazia as armas de Joabe, filho de Zeruia. Ira, Getrita, Garebe, Getrita, Urias, Eteu, 37 por todos. O nome de Urias aparece aqui. Urias, marido de Betseba, a qual Davi lhe tomou, e acabou Urias morrendo numa peleja, não é, que Davi ordenou que assim o fosse. Mas o nome de Urias é honrado, aparecendo aqui no capítulo 23, 39, entre os valentes de Davi. Vamos agora ao último capítulo desse livro de 2 Samuel, que nos conta tanto a história de Davi, sua ascensão, seus problemas em famílias, sua rebelião de seu filho, a morte de seus filhos, a dor de Davi. Nós podemos aprender muita coisa acerca de Davi. Capítulo 24, o último capítulo, depois das últimas palavras, nós agora temos mais um castigo de Deus sobre Davi, quando ele decidiu numerar o povo. E a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel. E ele incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, numera Israel e a Judá. Aqui dá a impressão que foi Deus. Em Crônicas diz que foi Satanás que incitou a Davi, não é? Então, algumas pessoas, mas como é? Foi Satanás ou é Deus? Foi Satanás ou Deus? Satanás não faz nada sem autorização de Deus. Mesmo quando Satanás age, muitas vezes é atribuído como Deus, como a permissão de Deus, né? O próprio Satanás tirou tudo de Jó, mas quando Jó diz, o Senhor o deu, o Senhor o tirou.
Jó não sabia que era Satanás que tirava, ou atribuiu a Deus o fato de Deus ter permitido a Satanás tirar. A mesma coisa, a ira do Senhor se tornou acender contra Israel, e ele incitou a Davi, mas em Crônicas diz que foi Satanás contra eles, dizendo: vai, numera Israel e a Judá. Disse, pois, o rei a Joabe, chefe do exército, qual tinha consigo: agora rodeia por todas as tribos de Israel, desde Dan a Berseba. Dan é ao norte, Berseba ao sul, né? Berseba significa posto do juramento, Dan era aquele pequeno lugar de Dan ao norte, e numera o povo para que eu saiba o número do povo. O censo de Davi mostra que Davi queria saber quem é que estava com ele, porque muitos o haviam abandonado. Mostra, alguns dizem que foi uma falta de fé, que foi algo errado que Davi fez, a ira do Senhor vai se acender. Então disse Joabe ao rei. Joabe muitas vezes deu bons conselhos ao rei. Ora, multiplique o Senhor teu Deus a esse povo 100 vezes tanto quanto agora é aos olhos do rei, meu senhor, e veja mais, por que deseja o meu rei, meu senhor, esse negócio? Joabe falou: para que vai fazer isso, Davi? Deixa o povo crescer, deixa o povo ser 100 vezes mais. Mas Davi queria saber o número, e o querer saber o número vai fazer que a ira do Senhor se acenda e muita gente vai morrer. Aí Davi não tem o número certo, não é? Por que deseja o meu rei, meu senhor, esse negócio? Alguns conselhos de Joabe foram bons, esse era um. Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe. Joabe era comandante, o rei era o rei, não é? A palavra do rei prevaleceu contra Joabe, contra os chefes do exército. Joabe, pois, saiu com os chefes do exército diante da face do rei a numerar o povo de Israel. Não é? Foi numerar. Nós agora aqui na América estamos tendo um censo, estão querendo numerar, estão pedindo que uma pessoa não seja contada 2 vezes para saber quantas pessoas há na Califórnia, não é? E passaram o Jordão e puseram-se em campo junto a Aroer, à direita da cidade que está no meio do ribeiro de Gade, junto a Jazer. E vieram a Gileade, a terra baixa de Cádiz, também vieram até Dan, Jaã, ao redor de Sidom. Aqui você pode pegar um mapa e acompanhar todas essas cidades, o caminho que eles fizeram, o percurso do norte até além do Jordão, numerando o povo. E vieram a fortaleza de Tiro, que fica lá na Fenícia, no canto, e todas as cidades dos heveus e dos cananeus saíram para a banda do sul de Judá, Berseba. Então eles foram ao norte, foram ao oeste, foram ao leste, depois desceram até o sul, até Berseba. E assim rodearam por toda a terra ao cabo de 9 meses. Levou 9 meses numerando o povo, não é? Como eu disse, na Califórnia nós estamos num censo 2020, já está quase um ano fazendo censo, e no final não vão ter o número certo devido ao Covid, muita gente aí morrendo de Covid, não é? E ao cabo de 9 meses e 20 dias voltaram a Jerusalém. Levou 9 meses, levou 20 dias, quase 10 meses, numerando, voltar a Jerusalém. E Joabe deu ao rei a soma do número do povo contado. Havia em Israel 800.000 homens de guerra. Era grande o exército de Israel, se juntasse todo mundo, que arrancava a espada, e os de Judá eram 500.000 homens, 800.000 em todo Israel, 500.000 em Judá, 800.000 mais 500.000, nós temos 1,3 milhões de pessoas que podiam batalhar. E o coração doeu a Davi. Né? Davi viu que o povo realmente era grande, mas o coração lhe pesou depois de haver numerado o povo. E disse Davi ao Senhor: muito pequei no que eu fiz. Porém agora ao Senhor peço que traspassa a iniquidade do teu servo. Davi vai pedir perdão por ter numerado o povo, porque tenho procedido muito loucamente. Davi reconheceu a sua loucura em numerar o povo. Talvez o número lhe assustou, ele não esperava que fosse tantos assim.
E levantando-se, pois, Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente Davi, dizendo, agora vai vir o julgamento. Vai, diz a Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolha uma delas para que te faça. Deus vai oferecer 3 julgamentos para Davi escolher um. Veio, pois, Gade a Davi e fez-lhe saber, disse, que queres? 7 anos de fome te venham a tua terra, ou por 3 meses fuja diante de teus inimigos e eles te persigam, ou por 3 dias age peste na tua terra. Delibera agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Era 3 coisas, 7 anos de fome, 3 meses fugindo dos inimigos, ou 3 dias de peste. Olha o que Davi disse. Então disse Davi a Gade, estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Davi preferiu os 3 dias de peste na mão do Senhor do que fugir de seus inimigos, que seria uma vergonha para ele e para o nome do Senhor. Então enviou o Senhor a peste a Israel, desde pela manhã até o tempo determinado, desde Dan até Berseba, morreram 70.000 homens do povo. Era o primeiro dia, morreu 70.000 homens do povo. Foi dizimado o povo, não é? Dizimado porque era 800.000, se morreu 70.000, são quase que o dízimo do povo. Estendendo, pois, o anjo a sua mão sobre Jerusalém para destruir. O Senhor ia destruir Jerusalém. O Senhor se arrependeu daquele mal e disse ao anjo que fazia a destruição entre o povo, basta agora, retira a tua mão. E o anjo do Senhor que estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu, e vendo Davi ao anjo, Davi viu o anjo que feria o povo, falou ao Senhor e disse, eis que eu sou o que pequei, eu que iniquamente procedi, porém essas ovelhas que fizeram, Davi viu o povo como ovelhas, e ele intercede, Davi se torna um intercessor. O que eles fizeram? Fui eu que pequei, por que o Senhor o fere? Davi chegou a ver o anjo que feria. Seja, pois, tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. Davi pediu julgamento para ele. E Gade veio naquele mesmo dia, Davi lhe disse, sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi subiu, conforme a palavra de Gade, como o Senhor lhe tinha ordenado. E olhou Araúna, e viu que vinha para ele o rei e os seus servos. Saiu, pois, Araúna e se inclinou diante do rei, com o rosto em terra. E disse Araúna, por que vem o rei, meu senhor, ao seu servo? E disse Davi, para comprar de ti essa eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que esse castigo cesse de sobre o povo. Davi iria fazer o altar para ali cessar o castigo. Então disse Araúna a Davi, tome e ofereça o rei meu senhor o que bem parecer os seus olhos. Eis aí bois para o holocausto e os trilhos e o aparelho dos bois para a lenha. Araúna deu tudo a Davi, mas olha a atitude de Davi. Tudo isso deu Araúna ao rei, disse mais Araúna ao rei, o Senhor teu Deus tome prazer em ti. Porém o rei disse a Araúna, não, porém por certo preço te comprarei. Davi se mostra justo, da mesma forma quando Abraão quis comprar o campo de Macapela, filho de Et lhe ofereceu, Davi falou, não, eu vou comprar, comprou. A mesma coisa fez Davi, não, porém por certo preço te comprarei, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocausto que não me custe nada. Olha a atitude de Davi, eu não vou oferecer a Deus algo que não me custe nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 ciclos de prata. Davi pagou um bom preço pela eira e pelos bois. E edificou ali Davi ao Senhor um altar e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. E assim o Senhor se aplacou para com a terra e cessou aquele castigo
de sobre Israel. E cessou aquele castigo de sobre Israel. Assim termina o livro de 2 Samuel, com Davi edificando um altar ao Senhor. Como é maravilhoso quando a nossa vida é marcada por edificar altares ao Senhor. Que a sua vida e a minha seja marcada por edificar altares, altares de oração, de sacrifício e holocausto ao Senhor. Um outro detalhe acerca do campo de Araúna, foi nesse campo mais tarde que Salomão edificou o templo. Foi também ali, próximo ao templo, que Jesus mais tarde morreu numa cruz fora dos muros da cidade, como sacrifício pelo pecado da humanidade. O campo de Araúna, que é mencionado aqui, muito importante, foi comprada essa eira de Araúna das mãos desse Jebuseu, ele era Jebuseu, foi comprado e mais tarde foi edificado nesse local o templo ao Senhor, que é onde hoje se encontra a mesquita de Omar, até hoje era o campo de Araúna, ali foi comprado da mão do Jebuseu Araúna por Davi. Com isso nós terminamos com Davi edificando esse altar para aplacar a ira do Senhor. Que Deus te abençoe, espero que você tenha gostado. Nós vamos voltar para comentar o livro de 1 Reis. 1 Reis começa com a ascensão de Salomão, terceiro rei de Israel, que também vai reinar 40 anos. Saul reinou 40 anos, Davi reinou 40 anos e Salomão vai reinar 40 anos, chamado período do Reino Unido. Então, 1 Reis ainda continua um pouco a história de Davi já velho, indicando Salomão para assumir o reinado. Divulgue o nosso canal, coloque o sinal do joinha, subscreva, esse é o único canal no YouTube, comentar a Bíblia capítulo por capítulo, verso por verso. Que Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo e o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja sobre você. Amém e amém. Edifique o seu altar ao Senhor.